pontos. O Atlético, como eu já falei, foram 19 pontos nas últimas 10 rodadas. Foram 6 vitórias. Ô, Valu, eu já quero falar a respeito disso. O desempenho, é claro que tem um recorte aí que é do período do Pepa. Tem 2 jogos. 7 jogos. 7 jogos com são o 10 Pepa, rodadas? 10 rodadas. Pegando 10 rodadas, 7 com o Pepa e 3 com o Zé Ricardo. Não, Zé Ricardo tem 3 jogos. São 6 com o Pepa, uma com o interino. Eu esqueci o nome do interino. E 3 com o Zé Ricardo. 3 com o Zé Ricardo. Daniel Seabra. Isso. Daniel Seabra. Seabra, exatamente. Dá para esse recorte, como o Cruzeiro fazer para melhorar esse desempenho, que esse desempenho, se ele é mantido, a batata assa do Cruzeiro. Porque se a gente pegar um recorte de próximas 10, o Cruzeiro fazer 8, é extremamente preocupante, Valu. Como o desempenho que tinha um Pepa, né? O Pepa, quando ele deixa o comando, eram 17 jogos, 3 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Com certeza isso foi... E faltavam 17 rodadas naquele momento em que ele foi demitido. Com certeza isso deve ter pesado para a direção de futebol para que ele fosse demitido. O Cruzeiro não tem por onde sair. Precisa começar a somar 3 pontos. E algo que pode ser um alento para o torcedor neste momento é o fato da campanha do Cruzeiro fora de casa. Em especial, o Cruzeiro, por mais que tenha a pressão, neste instante ela já é muito grande pelos lados da Toca da Raposa, mas o Cruzeiro ainda ostenta uma boa campanha fora de casa. Então, acredito pelo momento intranquilo de falta de crença naquilo que podem realizar os jogadores. O Marlon deu uma declaração muito forte na zona mista. Eu penso que é interessante, nesta volta, o Cruzeiro fazer esse jogo contra o Cuiabá. A gente tem que lembrar que, apesar dos pesares, o Cruzeiro jogou contra esse mesmo Santos, que num confronto direto contra o Vasco também goleou e venceu de 3-0. Aí um exemplo para mim de um time que está neste bolo e na briga direta com o Cruzeiro. Ô, Thiago Fernandes, ontem o Valu falou a respeito de mudanças radicais que precisam acontecer no Cruzeiro, precisa movimentar, precisa ter um fato novo. Que tipo de fato novo a gente pode ver na partida contra o Cuiabá? Matheus Pereira voltando, tendo condições, já vira titular logo de cara. Você mexeria na estrutura do Cruzeiro defensiva? Tem muita gente reclamando a respeito do Rafael. Você tiraria o Vital? Lembrando que o Bruno Rodrigues não joga a próxima partida porque está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Que tipo de mudança você faria nesse Cruzeiro para já chegar contra o Cuiabá diferente? Elton, eu tenho um pouco as mudanças no Cruzeiro, porque para mim a última foi muito mal feita, que é a vinda do Zé Ricardo para o lugar do Pepa. Eu não gostei. E deixei isso claro aqui logo que ele chegou, então não é nenhum tipo de oportunismo. Independentemente da vitória por 3-0 sobre o Santos, não é uma mudança que eu gostei. Então, nesse time hoje, se eu estivesse com a carta branca para mexer na escalação, entraria com o Anderson no gol. Primeira mudança que eu faria. Acho que o Rafael Cabral tem falhado muito e as falhas dele têm sido relevantes para os resultados do Cruzeiro. Para mim, a finalização do Benítez era defensável. No jogo anterior, contra o Fluminense, a falta também era defensável. Então, eu vejo muitas falhas do Rafael Cabral neste momento da temporada. Por isso, utilizaria o Anderson no lugar dele. E aí, tiraria também o Vital. Acho que o Vital, nesse momento, não tem condições de ser titular do Cruzeiro. Até acho que começou fazendo um bom campeonato, mas depois da lesão não conseguiu se reencontrar nesse time. Então, cara, eu mudaria bastante esse time. Eu mexeria bastante nesse time. Ô, Thiagão, eu pensei que eu ia continuar falando. Então não, Thiagão, você também está nessa linha, o Valu parece que está nessa linha também, porque ele falou ontem a respeito de mudanças. Que tipo de movimentação o Cruzeiro precisa fazer? E se é necessário isso? Com certeza é necessário. A gente vê que o time do Cruzeiro hoje tem alguns problemas, principalmente no meio de campo. Acho que o Matheus Vital ele não deve mais entrar como titular nesse time do Cruzeiro, está devendo muito. A mudança do Rafael Cabral, eu entendo que ele falhou alguns jogos, mas eu não sei se eu ainda tiraria ele do time.
Até acho que o gol contra o Benítez aí a gente está vendo aí, eu acho que não foi falha, mas em alguns outros eu lances também aí, ele teve falhas aí importantes, né, que definiram o resultado da partida, como o Thiago bem disse ali, contra o Fluminense. Mas eu acho que algumas mudanças no Cruzeiro precisam ser feitas aí. Principalmente no meio de campo, setor ofensivo ali. A gente vê que o Nicão de centroavante não dá para jogar de centroavante. A gente viu que contra o América não funcionou. Talvez outro jogador também, o Paulo Vitor, é um jogador que não pode entrar no decorrer da partida, que ele não muda a característica do jogo ali, não acrescenta tanto. Acho que falta muito. A missão do Cruzeiro de se salvar do rebaixamento não é difícil, porque faltam 13 rodadas, o Cruzeiro precisa aí no mínimo de 5 vitórias, então é um aproveitamento ali menor que 50%. Só que o que assusta o torcedor? É aquilo que a gente vê do Cruzeiro em campo. Hoje eu não consigo ver, faltando 3 rodadas, o Cruzeiro vai conseguir vencer 5 jogos, justamente por isso que a gente está vendo aqui. Jogadores que estão em baixa falham muito e a gente vê que quem está no banco dificilmente vai entrar e mudar aí aquilo que está sendo jogado e praticado dentro de campo durante as partidas. Ô Brendão, deixa eu te colocar nessa bomba que o Thiago falou. O Thiago falou que foi falha, o Thiagão disse que não foi falha, não tinha pega. Você que já foi um grande goleiro no futsal, no futebol de campo, no society, era uma bola defensável ou o Benítez bateu num lugar que ninguém pegava, só o Dida? Um grande lateral também, fui um grande zagueiro e um grande atacante e ainda jogo, tá? Não põe no passado, não põe no passado. Depois queremos imagens. Olha só, eu acho que não dá pra colocar a culpa nele falando que foi um peru, um frango, que não foi. A bola foi no canto. Não, falha. Foi no canto. Aí, bom, eu dou um desconto pra ele, mas eu acho que já existe um histórico e uma cobrança muito grande em cima do Rafael, né, de outros gols que ele poderia ter evitado, e aí o peso vem maior quando você vê um gol como esse. Agora, só para voltar um pouquinho, eu acho que o Zé Ricardo tem que agradecer muito essa parada que vai ter pro Cruzeiro aí, porque nesse momento que ele vive, por mais que tenha, ele vai ficar ligado em outros resultados, para pode acontecer uma pressão, mas o que ele precisa agora, cara, é ajeitar a casa. Sim. É tempo, ele acabou de chegar, colocar a ideia dele em prática, não é do dia pra noite que os jogadores assimilam a questão tática. E o Cruzeiro precisa mudar a postura. A postura dentro de campo, no aspecto de saber. Disputa. De ter isso, de entender o seguinte, a disputa do Cruzeiro agora é contra o rebaixamento. Tem que entrar com sangue nos olhos, esse time tem que dar uma garra maior e tem que ter uma união maior em torno de um objetivo. E eu acho que o Zé Ricardo pode conseguir isso com esse trabalho, com esse tempo que ele vai ter aí para ajustar as coisas. Ser competitivo, né? O Genta mandou aqui que não achou falha. Não, o Genta? Falou que não achou falha, que foi uma finalização muito. Ó, se o Genta falou isso, eu assino embaixo. Então, se o Genta falou isso, pra mim acabou. Ele acha que o Rafael Cabral é um grande goleiro. Eu também acho. Ele falou isso, eu já tenho minhas dúvidas. Isso eu tenho minhas dúvidas. No final aí, essa última pontuação sua aí, eu achei. A gente vai voltar Beijo, Genta. a respeito disso.